9h08 em Camaçari, Bahia, Brasil, mundo. Já estamos de volta oficialmente na nossa programação. A nossa mesa já está reformulada. Vocês já estão vendo já que já está conosco o doutor Aide Lisboa. Vai conversar com a gente sobre a saúde do homem. Mas antes, nós vamos mais uma vez lhe orientar como pode participar, como pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Eita, que galera maravilhosa, que galera animada. Vale a pena lembrar quem não interagir. Eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? Beleza? Fica aí dando ideia, esperta aí. Com certeza, a Jotinha falou, tá falado, viu? Não deixe que ele fique chateado e nem que tome as medidas cabíveis. Se conecta com a gente, acessa as nossas redes sociais. Vai aí no YouTube, pesquisa Acesse Play, se inscreve no nosso canal Novinho em Folha e lá vocês nos acompanham ao vivo, podem interagir, deixar o comentário aqui que a gente lê e manda um recadinho pra você. Vai no Instagram também, @AcessePlay, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores. E no Facebook, segue a nossa página, curte também, ativa as notificações. Não esquece de ter sempre entre os seus contatos o nosso número, que é para ligação, também é o WhatsApp, nosso contato direto de comunicação com você. 719-8141-0535. Você participa com a gente. Se quiser, pode ligar nesse mesmo telefone que a gente coloca ao vivo. Você tira a sua dúvida, pode mandar por lá foto, vídeo, mandar uma denúncia, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, mandar simplesmente seu bom dia que a gente manda beijo para você. Então aproveita e participa porque esse espaço está aberto para você. Ok, e vamos dar o nosso bom dia do nosso entrevistado de hoje, doutor Aide Lisboa. Seja bem-vindo ao Acesse Play. Bom dia, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Então vamos começar do começo, né, como sempre. Eu já conheço o doutor Aide já, mas se apresentar para o nosso público presente aqui da internet, que o senhor sabe que é um mundo, quem é o doutor Aide Lisboa? Bom dia, eu sou médico urologista, atuo aqui em Camaçari há mais de 18 anos. Trabalho na rede privada, né, na Clínica Santa Helena, na Climetro, e também na rede pública, sou médico da Prefeitura Municipal de Camaçari, ali no SEONC. SEONC, pronto, de muito tempo, né? A gente vai começar, doutor Aide. Filho de onde, doutor Aide? Eu nasci numa cidade chamada Poço da Mata, lá no extremo sul da Bahia, mas fui criado em Eunápolis. Rapaz, Eunápolis eu conheço, Poço da Mata só de nome. Só de nome, né? Ô, doutor Aide, vamos começar. Já que a gente vai falar sobre saúde do homem, por que o homem tem tanto medo de ir no urologista? Ainda existe um tabu, principalmente por causa do famigerado toque retal. O homem realmente ainda não assimilou muito bem esse exame, né? E precisa assimilar, porque é apenas um exame clínico, né? Tem certeza. Que esquecer esse tabu de lado e cuidar da saúde, né? Como as mulheres o fazem muito bem, né? Agora, todo mundo só pensa que o urologista é só para fazer exame de toque. Quais são os exames que o urologista desenvolve assim para a saúde do homem? É verdade. A urologia é uma especialidade muito ampla, né? Atende homens e mulheres, né? Crianças e adultos e idosos. O urologista cuida no homem, no sistema urinário e o sistema genital, né, e reprodutor. E na mulher, o sistema urinário. Então, os rins, bexiga, uretra na mulher, né, cálculo renal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária. E no homem, desde os rins, também os tumores dos rins, pedra nos rins, há problema de próstata, problema reprodutivo, os problemas cirúrgicos, né, fimose, câncer de próstata, é uma especialidade bem ampla. Beleza, Luana. Atende também mulheres, né? Interessante também. Isso. Agora, em relação ao homem, doutora Aide, a gente sabe que, além desse tabu, que já foi citado, infelizmente existe um grande número de homens que acabam tendo câncer de próstata, por exemplo, né? Que é um dos cânceres mais comuns no nosso país e que
por esse detalhe, principalmente, né, do tabu, de não ir logo ao médico, de não buscar essa ajuda, muitas vezes acabam demorando demais e quando vão aí, a coisa já está mais complicada. Então, o homem tem que deixar de lado esse orgulho, vamos dizer assim, para se atentar e cuidar de si mesmo, porque a doença, ela não escolhe, né? Sim, o câncer de próstata, ele é muito comum, é o segundo câncer mais frequente nos homens, é um dos que mais mata. Ele é prevalente em todo o mundo, então não escolhe credo nem raça. É lógico que tem algumas prevalências maiores, né, em alguns tipos de raça. E ele está muito relacionado com a idade, com a hereditariedade e com os hábitos alimentares e sociais. E o grande problema do câncer de próstata é que ele, no início, na sua fase mais precoce, ele não causa nenhum sintoma. Então, se o homem ficar esperando sentir alguma coisa, aí ele vai chegar tarde ao urologista. E é muito diferente quando a gente descobre um câncer de próstata no iniciozinho, porque o tratamento geralmente é curativo, né? 90% das vezes tem cura somente com a cirurgia. Quando a pessoa descobre tarde, já é diferente, já não é mais um tratamento curativo, é apenas um tratamento paliativo para aliviar o sofrimento, melhorar a dor da pessoa. Então, faz uma diferença imensa o momento do diagnóstico. Então, as possibilidades são diminuídas, né, nesse processo. Rapaz, a questão da próstata é uma coisa que atinge muita gente, literalmente, viu? Agora, doutor Aide, a mulher sente muito calor. O homem também sente alguma aversão assim quando chega nessa fase? Sim. Existe uma versão masculina, né, da menopausa, né? A gente chama de andropausa. No homem não é muito correto esse nome, porque não há um momento exato que a pessoa entra na andropausa. Então, a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, né? DAEM, parece um partido, mas não é um partido político. Parece partido político conhecido mesmo. Como andropausa. Andropausa fica mais fácil de entender. Então, não há um momento exato, mas o homem, com o envelhecimento, ele começa a perder sua capacidade de produzir hormônios, os hormônios masculinos, né? E isso traz uma série de dificuldades para o homem, né? Tanto dificuldades sexuais, né? A libido, o desejo de sexo, a própria ereção em si, como outros problemas, né? Diminuição da massa muscular, perda da força muscular, perda da força dos ossos, começa a ter mais risco de ter osteoporose, por isso que os velhos têm mais fraturas com mais frequência, né? E também interfere no psicológico também, o homem fica mais estressado, né? Mais irritadiço, né? Mais nervoso. E pode dar esses calores que as mulheres têm também, chamado fogachos, também pode acontecer. Conta da idade. Você que está do outro lado, é pior que eu quero dar a idade e o doutor aí está dizendo que não tem idade. Eu digo que depois dos 40, qualquer hora chega, né, doutor Aide? Sim, a partir dos 40 anos é um envelhecimento natural, né? E a andropausa, o homem vai entrando aos poucos, não tem uma data certa, mas quanto mais vai envelhecendo, mais chance. E nem todos os homens entrarão na andropausa e nem no mesmo grau. Alguns têm apenas uns poucos sintomas, outros têm muitos, mas para saber se a pessoa está na andropausa, precisa primeiro ter os sintomas e segundo tem que fazer a dosagem dos hormônios masculinos, né? Para saber se estão baixos. Se estiver baixo, aí tem que fazer uma reposição. Reposição hormonal é importante desde que seja feita acompanhado por um médico, né? Capacitado. Traz muito benefício, mas se for tomado de uma forma errada, traz muito mais malefícios do que benefícios. Tá vendo? Você que tá do outro lado, que fica dizendo que tem que tomar um remedinho para abrir as veias, para fazer não sei o quê. Vá no médico, viu? A orientação é médica. Porque isso afeta muito a questão da relação do homem, né? Porque quando a testosterona vai diminuindo, automaticamente ele se sente como se tivesse incapaz. Eu acho que é o único momento que o homem procura o médico, porque o homem não gosta de médico. É assim, doutor Aide? Verdade. O homem demora muito de procurar um médico. E para você ter uma ideia, mesmo com problema de ereção, às vezes o homem ainda tarda de procurar um médico. Em média, 10 anos depois que aparece o problema, é que ele depois vai que a mulher médico. Não aguenta mais, que fica gritando, procura o médico. Quando a mulher fala, eu vou lhe largar se você
não procurar, e vai. Tem um outro problema chamado ejaculação precoce, que atinge pessoas mais jovens, inclusive, Sim. que também é muito prevalente, mais do que a gente imagina, mais de 30% dos homens, em alguma fase de sua vida sexual, teve ou terá ejaculação precoce. E existe tratamento para isso. Tem um mal para todo mundo, né? Sim, Olha como ele disse, doutor Aide. Doutor Aide fala numa graça. Teve ou terá. Tá vendo? Você que é novinho do outro lado, se prepare, que você também vai cair nessa fase qualquer hora. Sim, se não já esteve. Se não já esteve, se Vai prepare. chegar o momento. Vai chegar. Agora, doutora Aide, por exemplo, né, a gente sempre compara o homem com a mulher. A mulher, quando deixa de ir ao pediatra, vamos dizer assim, quando entra na puberdade, já vai a uma consulta no ginecologista, né, para saber como é que tá a sua saúde. Ao longo da vida tem sempre esse acompanhamento ginecológico. Em relação ao homem, a gente escuta muito mais quando chega à fase adulta, principalmente no momento ali de idade mais avançada, porque como já dissemos aqui, o homem se preocupa um pouco menos com essa questão. Mas qual é a idade correta para um homem procurar um urologista? Isso deve ser feito também desde a adolescência e a infância? Sim, importante pergunta, né? O homem, ele deveria fazer com a mulher, toda mulher tem o seu ginecologista, e a mulher prefere manter aquele ginecologista fidelizado, e sempre no mesmo médico. O homem também deveria ter o seu médico urologista de confiança e ir pelo menos uma vez ao ano, né? Há alguns momentos da vida que é importante a avaliação do urologista, né? Primeiro, quando nasce a criança, para saber se tem alguma malformação, defeito de fabricação, que a gente chama, tem vários problemas, né? Deformidade no pênis, hipospádia, fimose, criptoquidia, que é os testículos fora do lugar. Então, quando nasce, é bom que seja avaliado pelo urologista, principalmente se o pediatra vê alguma coisa diferente. Depois, quando a criança começa a entrar na fase da puberdade, é importante também que o urologista avalie para saber se os caracteres sexuais secundários estão compatíveis com a idade. Tem que medir o tamanho do testículo, ver se está do tamanho adequado para a sua idade, que é o testículo que produz os hormônios masculinos, né? E a testosterona e também os espermatozoides, para ver se essa criança está tudo certinho. O tamanho do pênis é importante. O pênis começa a aumentar de tamanho, aumentar a pigmentação nessa fase, começa a ter os pelos, né? E a voz começa a mudar. Então é importante que o urologista avalie essa criança que está agora se tornando um adolescente, para saber se está tudo certinho. Também, quando a pessoa vai começar a vida sexual, é importante que tenha a orientação de um profissional. As mulheres fazem isso, para tomar anticoncepcional. O homem não precisa de anticoncepcional, mas precisa se precaver contra as doenças sexualmente transmissíveis, cuidar dos problemas sexuais. Se nessa fase a pessoa não se cuidar, pode ter neuroses que pode levar para higiene também, para partes íntimas, higiene, né? Pra você ter uma ideia, o câncer de pênis, o principal vilão é a falta de sabão. Eu vi uma entrevista sobre esse assunto, eu fiquei bestificado, coisa que ninguém fala sobre esse assunto. Falta de higiene. Falta de higiene. O esmegma é cancerígeno, aquele sebo que o homem produz, e muitos homens limpam só por fora. Você tem que expor a glande e limpar por dentro. Isso. Limpar bastante, todos os dias, mais de uma vez por dia de preferência, porque a gente, aqui no país tropical, a gente sua muito, transpira muito, tem muito suor e muita produção de esmegma. E em alguns casos a pessoa tem indicação cirúrgica. A pessoa não consegue limpar porque não consegue expor, abrir mais e fica sujo lá. E isso é um fator considerado fator pré-cancerígeno, pode causar câncer, né? E quando entra na fase mais adulta, quando a pessoa vai casar, é importante também fazer exames pré-nupciais para saber se tem compatibilidade seu com sua esposa, o sangue, para saber se pode ter filho. É importante isso. Alguns sangues não são compatíveis. E necessita que a mulher faça um tratamento antes de engravidar. As pessoas nem sempre sabem disso, né? Aí tem, às vezes, o problema de dificuldade de engravidar. Às vezes, o fator é masculino. Existe uma doença chamada varicocele, que são veias nos testículos, que é muito comum. 40% a 50% dos homens que não têm filho é por causa dessa varicocele. Uma cirurgia simples resolve. E depois, quando entra na fase mais adulta, 40 anos, começa assim a ter o exame de próstata. Não só nessa fase para começar a ir para o urologista, mas de 40 anos para frente, aí sim tem obrigatoriedade de ir
anualmente, principalmente se a pessoa tiver algum caso na família, né? De câncer de próstata ou de mama, né? Boa. Chegaram as perguntas já aqui, viu? Estão perguntando se para fazer exame de próstata é anual. Anual. É importante porque, na verdade, embora a gente chame o exame de exame preventivo, o exame não previne, né? O exame descobre o problema em tempo de tratar. Então, se você faz o exame hoje e não tem nada, e daqui a um ano você vai fazer de novo, então, com certeza, a gente vai descobrir um problema novo, porque o câncer de próstata ele cresce lentamente. Mas se você faz um exame hoje e vai demorar daqui 10 anos para fazer de novo, não adianta muito. Porque você faz hoje, amanhã você começa a ter um problema, se você demorar 10 anos, você vai descobrir esse problema muito antigo, muito velho, muito agravado. Então, é importante que se faça anualmente. O mais difícil é a primeira vez, né? Depois a pessoa vai, só não pode gostar, né? Mas é necessário. Relaxa. O doutor Aide fala com a graça e tem tanta piada com esse negócio de exame de próstata. Diz que o cara foi fazer uma vez o exame de próstata, doutor Aide, disse que levou uma arma, o médico tomou um choque assim. O que é isso, rapaz? Ele disse, não, doutor, deixa aqui, na hora que o senhor fizer, que o senhor sentir algum jeito que eu gostei, pode me matar. Mas, meu Deus. Tem muita piada, né? Muita piada de negócio de próstata. É pra descontrair. Né? Homem é medroso demais pra ir pra médico. Nunca vi um negócio desse. Em geral, não só nessa questão da saúde sexual, né? Mas em tudo. Nós estamos falando sobre saúde de homem, especificamente. Mas tudo nessa homem questão negligencia. assim, íntima, é complicado. O homem sente medo. Eu tenho um parente que veio do Ceará pra cá. Pai, quando eu levei ele para ir no urologista, doutor Aide, ele tomou remédio sem eu saber. Foi. Ficou lá tomou um anabolizantezinho, um negocinho, anabolizante não, tomou tranquilizante. Aí chegou, entrou, todo calmo, tranquilo, e ficou na posiçãozinha, fez, não sei o que, voltou pra cá. Quando voltou pra cá, minha mulher disse assim, tu deu cachaça pra ele, porque ele tá com cara de que tá bêbado. Falei, não, mas ele tá muito mole, ele tá muito assim, ele não é assim. Falei, não, meu filho, eu só levei lá no urologista, não sei o que. Quando foi no dia seguinte que passou o efeito, ele disse, rapaz, eu tive que tomar um tranquilizante pra ir lá naquele médico ontem. Eu falei, miserável, e minha mulher me acabando. Quer dizer, um preconceito, né, que existe. O psicológico dele foi forte, que ele tomou. O homem também tem muito medo de descobrir que tem alguma coisa, né? E alguns homens falam, prefiro deixar lá, se você cutuca, acaba achando. Né? Tem gente que tem medo de descobrir alguma coisa, medo de encarar a realidade, né? Mas é melhor descobrir e tratar do que ficar com um problema, e outra, né? eu tava falando outro dia com a menina Luana aqui, a gente falando sobre a questão da AIDS, porque hoje muita gente tem medo da questão da AIDS ainda hoje, mas se você descobre ela no começo, hoje tem tratamento que você vive normal, sua vida que não sente nada, a vida inteira. Agora, se não for, é complicado. A AIDS não é mais uma doença letal, né? Desde que você descubra e trate. Existe hepatite também, que muitas pessoas não sabem que tem. É importante a pessoa doar sangue, porque quando você faz a doação de sangue, você faz todos esses exames transmissíveis por sangue e por vida sexual, né? Hepatite, sífilis, HIV, né? AIDS. Inclusive a sífilis tem voltado muito aqui na região de Camaçari. 2 doenças sexualmente transmissíveis muito comum aqui. O HPV, é importante que os homens e as mulheres, antes de começar a sua vida sexual, tomem a vacina do HPV, que hoje já tem essa vacina oferecida pela rede pública, que é uma vacina cara, né? E a sífilis está voltando muito porque as pessoas estão deixando de usar o preservativo. E isso é muito perigoso. Porque a sífilis é uma doença que tem tratamento, mas se a pessoa não cura, também pode ser uma doença muito grave, né? Que tem a fase secundária, tem a fase terciária, que pode se alojar, inclusive, no cérebro, dando problemas sérios, né? Tá vendo aí? Importante. Pai, hoje aqui tá bom demais, pra dúvida do homem aí. Tem um maluco aqui que fez uma pergunta que ele disse, eu quero ver se você vai fazer. Eu vou fazer, bestado. Fica pensando que aqui na internet tem isso. Eu faço todo tipo de pergunta, viu? Eu também tenho pergunta aqui de internauta, viu? Nossa internauta quer saber o que é, o senhor já até citou, né? Varicocele, mas ela quer saber da varicocele bilateral. O que é? Sim, varicocele são veias dilatadas, são varizes, né? Como tem as varizes nas pernas, né? Varizes nos testículos chama de varicocele. E ela é mais comum do lado esquerdo, mas por causa da anatomia do homem, né? Mas às vezes tem bilateral. Bilateral quando tem nos dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Aí, nesse caso, tem que operar os dois lados. Varicocele, o tratamento é cirúrgico. Porque a varicocele tanto pode dar problema de infertilidade, né? Diminui a quantidade de espermatozoide e a qualidade dele,
como também pode atrofiar os testículos, né? E atrofiando os testículos, consequentemente, diminui a produção de hormônios, já que o testículo é que produz os hormônios masculinos, né? Então, a varicocele geralmente começa na adolescência, início da idade adulta, e tem que tratar já, né, nessa fase, não tem que esperar passar muito tempo. Porque pode causar muitos problemas. Agora, quais são os sintomas, né? Porque o senhor citou que tem a questão de não poder ter filhos, por exemplo, aí talvez nessa fase o homem se preocupe, vai procurar um médico, mas sente algum tipo de dor, alguma outra questão que possa dar um indício de que tem esse problema? Sim, a varicocele pode causar dor, não em todas as pessoas. Quando ela está na fase mais avançada, é visível, a pessoa olha e consegue ver os testículos com aqueles vasos lá inchados. Um lado fica parecendo maior do que o outro, né? Mas em alguns casos só descobre quando vai fazer o exame do espermograma. Por isso que é importante ir no médico, porque aí é solicitado esse exame e descobre e trata. Porque a varicocele, quando você trata no início, 70% das vezes você reverte o problema, mas se você tratar muito tarde, não consegue reverter mais. Olha, o Giovanni está perguntando aqui pro doutor se deficiência de testosterona afeta o tamanho do pênis. Sim, pode afetar o tamanho do pênis se a pessoa tiver deficiência de testosterona na fase de crescimento do pênis. Numa fase que o pênis já chegou ao tamanho adulto, não afeta mais. Vai afetar na libido, no desejo sexual e no desempenho sexual e na própria ereção em si, na consistência da dureza, né? Mas existe tratamento, né, para falta de libido, né? Sim, existe tratamento para isso, né? Os tratamentos podem ser tanto terapia, né, que é feito com sexólogo, andrologista, terapeuta sexual, ou com a própria reposição do hormônio, né, quando é necessário, né? Maravilha, viu? Aí tá vendo como é bom. Agora o povo diz que isso é mais psicológico, tem muito a ver isso, não? O psicológico, às vezes, sim. Boa parte das doenças são psicossomáticas, né? A mente existe até gravidez psicológica. É verdade. E cresce, né? Cresce a barriga, dá leite e tudo mais. A mente comanda tudo. Então sempre tem que afastar o lado psicológico, né? Eu diria que 80%, às vezes até 90% das vezes, dos problemas sexuais são relacionados com o lado psicológico, né? Falta de orientação sexual, de alguém para ensinar, não tem isso na escola, às vezes os pais não conversam direito, a pessoa aprende aí na vida, né? E às vezes é apenas uma questão de orientação mesmo. Nem sempre o problema é orgânico, como a gente chama, né? Somático. Muitas das vezes realmente é na esfera psicológica mesmo. Então é importante afastar essa questão para avaliar outras. Agora, em relação a essas principais doenças que acometem o homem, doutora Aide, a gente falou aqui sobre a varicocele, né, sobre o câncer de próstata, o câncer de pênis também. Agora, a fimose, por exemplo, que é uma doença que pode acometer crianças, desde bebês até homens em idade adulta. Como é a caracterização dela? Sim, fimose é quando a gente não consegue expor a cabeça, a glande, né? O prepúcio é mais estreito do que a glande, né? Aí tem dificuldade de expor, às vezes não consegue expor de jeito nenhum, então expõe com dificuldade, às vezes quando está em ereção fica muito apertado. A maioria das crianças já nascem com esse problema. Até 3 anos não é fisiológico, não se deve operar fimose antes dos 3 anos de idade, a não ser que tenha alguma complicação, como infecção urinária, esteja inflamando, balanopostite que a gente chama, ou com dificuldade de urinar, às vezes aperta o canal e a pessoa não consegue nem urinar, ou então começa a formar muito esmegma, fica aquele cisto de esmegma, aquilo pode infectar. Fora disso, é um mecanismo de defesa. Toda criança nasce com fimose e a partir dos 3 anos essa fimose desaparece na maioria das vezes. Quando não desaparece, aí existe os tratamentos, que pode ser com pomadas tópicas. Quando não resolve, aí vai para a cirurgia. E também a fimose pode aparecer na vida já adulta. A pessoa só tinha excesso de prepúcio e por algum problema, alguma inflamação, às vezes até o ato sexual, aí cria uma fimose que a gente chama de fimose secundária, né? Às vezes por causa de diabetes. E aí tem que fazer o tratamento cirúrgico, né? Fimose, o tratamento é cirúrgico. Entendi. As mães também podem ajudar também, né? Para o menino não ter a fimosezinha, Pode ir forçando e abrindo quando for lavar. No momento certo, né? Até os 3 anos de idade não se deve mais fazer isso, né? Porque às vezes você transforma uma fimose fisiológica em fimose patológica. Se você forçar, vai fissurar aquilo ali e aquele tecido deixa de ser um tecido normal, passa a ser um tecido cicatricial. E esse tecido cicatricial ele não tem elasticidade, então ele vai dificultar mais ainda. Mas a partir dos 3 anos, aí começa a se fazer o exercício com cuidados, sem forçar,
às vezes com a necessidade de uma pomadinha para ajudar. Aí sim, as mães, 50% das fimoses com essa orientação resolve só com exercício pomada sem cirurgia. O Jaime está perguntando se antialérgico pode prejudicar a fertilidade. Sim, se for em grande quantidade, sim. Vários medicamentos podem afetar a fertilidade, né? E calor também, algumas pessoas que trabalham em ambiente muito quente, pode também afetar a fertilidade. E a impotência sexual, doutora Aide? Porque esse é um problema que os homens se preocupam muito e as mulheres também, consequentemente, né? Então, quais as doenças podem causar ou podem provocar essa impotência? Sim, a impotência sexual, a disfunção erétil, que a gente chama, né? A gente tem que descartar o lado psicológico. Quando descarta que não é o lado psicológico, a ansiedade, aí tem as doenças que podem causar isso, né? As doenças podem ser o distúrbio androgênico, que a gente já falou, de deficiência de testosterona, ou algumas doenças sistêmicas podem causar isso, como hipertensão arterial, né, pressão alta, alguns remédios de pressão podem causar isso. Diabetes pode causar disfunção erétil, principalmente quando a pessoa está com a diabetes descontrolada, tratada de uma forma irregular. Também tem problemas de tireoide, porque pode causar isso. O tabagismo, o cigarro, é um grande vilão. O cigarro tanto dá problemas cardíacos, né? Mas também de disfunção erétil, porque ele altera a circulação, né? Cria placas de ateromas e dificulta a circulação periférica. Pode causar. E bebida em grande quantidade também pode causar disfunção erétil, né? Então os hábitos de vida também são importantes. Né? Isso, manter uma atividade física, manter uma qualidade de vida, né? Manter o peso, isso inclusive estimula você manter seus hormônios equilibrados, né? Você que gosta de beber demais, se cuida, viu? O bicho pode ter pegar problemas. pra você, pode ter problema, viu? Todo excesso é ruim, né? Tudo tem que ser com moderação. Moderação. Cuidado, né? A própria bebida já diz, né? Beba com moderação. Sim. Já inclui já. Vamos faturar? Estou conversando com o doutor Aide Lisboa, saúde do homem. Continue mandando sua pergunta aí, a gente vai só ali, porque saco vazio não fica em pé, bolso vazio é vergonhoso. Na volta, a gente tem mais informações para você. 9h35. Acesse e Play, um novo jeito de fazer comunicação. Restaurante Churrascaria Nendo Boi, churrasque self-service, por R$ 7,99, só R$ 7,99. Informações 71996412079, Rua Parque Central, atrás do Nova Concal e fundo do Colégio Polivalente, no centro de Camaçari. Restaurante Churrascaria Nendo Boi, em Camaçari. Agradecemos a sua preferência. O Empório do Aço agora está em novo endereço, mais próximo de você. É no centro, agora no Shopping Riviera. Venha eternizar seus momentos fazendo sua fotogravação no chaveiro ou no pingente. Temos incríveis joias em aço e banhadas a ouro. Trabalhamos também com anéis, brincos, pulseiras, piercings e os brindes corporativos. Venha conferir. A garantia no aço é permanente. Empório do Aço, eternizando seus momentos. Grupo Tean. Somos uma empresa focada na qualidade do atendimento e na satisfação dos nossos clientes. Com equipe altamente qualificada, prestamos serviços de administração de condomínios, controle de acesso, portaria, recepção, conservação e limpeza, fiscalização patrimonial e vigilância. O Grupo Tean se diferencia dos demais por remeter seriedade e compromisso com a prestação de serviço, associando a cordialidade e presteza no cumprimento das normas padrões estabelecidas. Grupo Tean, eficiência e gestão em busca da qualidade total. Solicite uma visita. Contato 3054-6510. Acesse www.gtean.com.br. Siga no Instagram Grupo Tean. Vem aí, um show jamais visto em Camaçari. Dia 11 de outubro, véspera de feriado, na Seven Music Hall. Edson Gomes. Sou camelô, sou do mercado informal. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. E Jeremias Gomes. Eu juro por essa
nossa luz. E mais, galera, Projeto Leões, Newton Espirro, Jeremias de Zion, Gruta Sound System. Ingressos à venda, balcão mais ingressos no Shopping Boulevard, Seven Music Hall e Banca Santo Antônio. Acesse e play. É só você acessar e play. 9h38. Voltamos a apresentar o programa E Mais News. Acesse e play. Um novo jeito de fazer comunicação. Programa E Mais News. A maior participação popular. Edilson Alves. 9h38 em Camaçari, Bahia, Brasil, mundo. Já estão de volta na nossa programação, conversando hoje com o Dr. Aide Lisboa, um bate-papo legal aqui, esperto. Obrigado a todos vocês, os internautas, têm compartilhado com a gente, mandando também as suas perguntas, querendo tirar as suas dúvidas. E a menina Luana, é claro, vai ensinar para você como pode fazer para interagir com a gente através das nossas redes sociais. Eita, que galera maravilhosa, que galera animada. Vale a pena lembrar quem não interagir. Aí eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? Beleza? Fica aí dando ideia, esperta aí. Se liga que Jotinha mandou recado pra você. Se conecta aqui com a gente, vai aí no nosso canal do YouTube, pesquisar Acesse Play, vai se inscrever no nosso canal e também assinar ali o alerta, né? É só apertar naquele sininho para receber as suas ativações, né, os seus alertas de quando a gente estiver ao vivo aqui ou quando tiver vídeo novo no nosso canal. Além disso, vai aí no YouTube, pesquisa Rádio Acesse Play, você vai seguir, vai curtir a nossa página. No Instagram, @Acesse Play, você fica por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores. E não esquece também de salvar o nosso número, 719-8141-0535, é o WhatsApp, também é para ligação, então participa, porque esse é o nosso contato direto de comunicação com você. Vamos lá. Doutor Aide, essa questão da saúde do homem é uma coisa que realmente tem chamado a atenção. Eu acho que hoje a gente precisa divulgar cada vez mais essa questão da saúde do homem, até para desmistificar um pouco essa história de que só mulher vai a médico, né? Sim, é verdade. O homem tem que pelo menos empatar o jogo, né? Porque é benéfico para ele, né? Agora, doutor, em relação a outros procedimentos que são mais, digamos assim, efetivos, né? Claro que nada é 100%, mas para homens que fazem vasectomia, muitos ficam preocupados. Será que eu posso ter disfunção erétil? Será que eu posso ter impotência sexual por causa disso? Você já falou de algumas coisas que afetam, né? Essa questão da impotência. Mas a vasectomia, ela pode trazer algum outro problema que não era esperado? Não. A vasectomia é uma cirurgia muito simples. Muito homem tem essa preocupação mesmo. Às vezes eles confundem a cirurgia que é feita no animal, que é uma castração, com a vasectomia, né? No homem é feita apenas a ligadura do canal deferente, que é um canalzinho por onde passa o espermatozoide, né? Então, se a pessoa for pegar o sêmen de uma pessoa vasectomizada e comparar com um não vasectomizado, olhando a pessoa não percebe a diferença a olho nu. Para ver a diferença tem que botar no microscópio, né? Até a quantidade não muda. Então não dá problema de ereção, não engorda, né? É tudo preocupação do homem, né? O pessoal tem aquela história do interior que disse assim que o gado, quando é capado, engorda. Pois é, porque o gado é tirado os testículos. Uhum. Então, como ele para de produzir testosterona, vem a progesterona, estradiol, hormônios femininos, e realmente engorda. É uma forma de você engordar o gado justamente é fazer a castração. No homem não é feito castração, né? No homem é feito a vasectomia, apenas uma ligadura do ducto deferente, que é um tubinho. É uma interrupção, né, que acontece? Sim, uma interrupção. Tem um canalzinho, a gente corta e liga. E não interfere em nada, a vida sexual continua a mesma. Pode voltar, doutor Aide? Pode sim, pode ser feita a reversão da vasectomia. Existe período para isso, não? Sim, existe um período. Quanto mais cedo, melhor. Mas até 10, 15 anos depois ainda consegue reverter. Depois desse prazo aí fica mais difícil, porque o organismo começa a parar de produzir espermatozoide. Aí quando para de produzir,
aí não tem mais como reverter. Rapaz, gostei, olha aí, ó. Tá Porque vendo? sente que não é mais necessário, né? Tem gente que tem medo de fazer vasectomia porque diz que não tem como voltar, né? Tem. E aí, até 15 anos pode. Hoje as técnicas atuais são reversíveis. Bacana. Show de Agora bola. também em relação ao processo, né? Quando faz a vasectomia, é imediata a parada de produção ou de passagem do espermatozoide? Porque muita gente diz que eu fiz, mas até determinado tempo depois ainda, né, a mulher ainda engravidou, questões assim. Tem que ter esse cuidado a mais também, porque existe um prazo? Sim, existe um prazo, né? Porque o espermatozoide ele é produzido nos testículos e é armazenado no epidídimo. E o epidídimo é um tubinho que, se você esticar, dá 8 km de extensão. Nossa! Então, haja espermatozoide. É muito espermatozoide armazenado. Cabe média de 25 ejaculações ali. Então, quando a pessoa faz a vasectomia, tem que esperar de 2 a 3 meses ou 25 ejaculações para daí zerar, porque o que estava armazenado continua lá, até ser liberado, entendeu? Então tem que ter esse prazo, porque senão engravida realmente, né? E hoje é orientado, mesmo quando está zero, que uma vez por ano a pessoa faça um espermograma para ter certeza que continua zerado, porque tem um risco pequeno, um caso para cada 2.000 casos operados, de recanalização espontânea. Se a gente liga, mas o organismo vai lá e desfaz aquilo. É raro, mas acontece, então a pessoa tem que ter o cuidado de fazer o acompanhamento. Vou contar um caso meu aqui que eu presenciei, doutor Aide. Estou falando sobre isso. Um amigo meu, que é pastor, ele fez vasectomia, 12 anos depois a mulher engravidou. Pode acontecer. Imagine a cabeça do cara, todo mundo ficou assim. Como assim, né? Assim? E ele, principalmente, contou pra mim e foi aquela coisa chorando e não sei o quê. E será que a mulher me traiu? O que foi? Não sei o quê. Porque ele fez vasectomia, mas a mulher tava normal pra engravidar. Olha que situação. Eu falei, mas calma, rapaz, não é assim não, tal. Vamos no médico primeiro, vamos ver o que foi que aconteceu e tal. Quando foi lá, aconteceu isso que o doutor falou. É raro, mas acontece. Desfez aqui e você tá fértil de novo aí e tal. Papapá. Rapaz, depois de 12, os filhos já grandes já, pareceu um menino novo. Pode acontecer. Há casos até de separação por causa disso. Né? Acontece. Oxe, esse cara chorou demais, rapaz. Que acha que a cirurgia é definitiva, que não tem, né? Não existe nada infalível, não infalível só Deus, né? É verdade. Isso é verdade, doutor Aide agora jogou duro, viu? Doutor Aide, deixa eu falar uma coisa aqui, que me chamaram a atenção outro dia, porque aqui, por exemplo, Camaçari, teve aquele negócio da Zika vírus e tal, isso e aquilo. E agora, recentemente, até estavam chamando a atenção que estava voltando alguns casos, sintomas de Zika vírus, essas coisas. Isso pode afetar os testículos, o negócio da Zika? Sim, foi descoberto que a Zika poderia ser transmitida pelos espermatozoides. Me chamou a atenção isso, não sabia. Teve caso que a mulher pegou do marido pelo sêmen, né? Então, se é alojado lá, pode ter Imagine problemas, como as coisas... Eu fiquei besta com isso. Eu falei, meu Deus, o mundo tá perdido. Ela disse, não, foi com relação com o marido. Eu não acreditei. Falei, quando o médico for lá, eu vou perguntar. Por isso que eu lembrei. A Zika é uma doença nova no Brasil, então muitas coisas não se sabem ainda. Muitas coisas estão se descobrindo, mas uma delas é isso, que pode ficar no sêmen e meses depois a pessoa ter o Zika pelo sêmen do marido, não é nem imediatamente. Complicado, viu? Se cuidar, viu, fiel, o bicho tá pegando, né? Verdade. Agora, doutora Aide, uma outra preocupação muito grande por parte dos homens é a ejaculação precoce. A gente citou aqui, mas eu queria saber do senhor qual é, vamos dizer assim, a normalidade de tempo que um homem leva para ejacular e quando é que isso é considerado ejaculação precoce? Em quanto tempo, né? Qual o tempo certo. Existem várias classificações para ejaculação precoce, né? Umas eles falam de tempo, né, 1 ou 2 minutos, né? Mas hoje o mais acertado é não estipular um tempo, mas considerar a ejaculação precoce se você ejacula antes do prazer da mulher. Então, se na maioria das relações, mais de 50% das vezes, você tem o orgasmo e a mulher não, então você é considerado como um ejaculador precoce, né? Porque o ideal é que os dois tenham
ao mesmo tempo, ou a mulher primeiro do que o homem, né? E isso é muito, muito comum. Rapidinho, muito comum, viu? Falando sobre isso aí que o doutor Aide está falando aqui, os homens precisam entender que primeiro é o prazer feminino, depois o masculino. Tem gente Dá prioridade para isso. Prioridade, até porque a mulher é uma coisa mais trabalhado, né? Uma coisa a mulher mais trabalhada. É diferente do homem, né? A mulher demora muito tempo para se estimular e o homem, ele se estimula muito rapidamente. Então, se o homem não tiver o cuidado de aumentar as preliminares, de estimular a mulher, colocar a mulher para ir na frente, ele vai, a maioria das vezes, ter ejaculação precoce, porque o homem é muito rápido. O homem estimulou, teve o orgasmo, e é uma curva assim. Já a mulher é uma curva mais ascendente. Então, o homem tem que, primeiro, se preocupar com o prazer feminino, né? E isso tem mudado. O homem tem tido, hoje em dia, essa mentalidade de pensar no prazer da parceira, né? Antigamente, os homens mais antigos, dos nossos antepassados, né, não se preocupava muito com isso, se preocupava apenas com o prazer masculino. Hoje, graças a Deus, está tendo essa mudança, e o homem se preocupando com o prazer feminino também. Então, tendo esse cuidado de aumentar as preliminares, espelhar, e as mulheres são diferentes. Tem mulher que chega no orgasmo rápido, tem mulheres que são muito mais demoradas, que são como carro a álcool, né, que tem que esquentar primeiro, né? Então, se o homem tiver esse cuidado, a maioria das vezes você vai cuidar da ejaculação precoce simplesmente com esse cuidado de entender sua parceira e dar prioridade para ela. Não resolvendo isso, porque tem vezes que a pessoa não consegue resolver sozinho, aí entra o especialista. Com certeza. E aí tem tratamento para isso, muitos tratamentos que ajudam bastante. Agora, eu entrei nesse assunto porque a gente falou aqui sobre potência e agora sobre ejaculação precoce. Porque muitos homens recorrem a remédios, né? Para conseguir a ereção, né? E pode causar problemas se a pessoa se automedica, se vai ali e compra um medicamento sem saber exatamente como é que ele pode agir no seu organismo? A automedicação não é bom. Primeiro, se você está usando a medicação que não tem a necessidade, você já está queimando aquela medicação. Algum dia você pode precisar dela e ela já não lhe funcionar mais. Efeito. Então, se não tem necessidade, muita gente usa o remédio para efeito recreativo, para melhorar um pouco mais a potência, potencializar. Não é o correto. A pessoa sem necessidade não deveria usar o remédio. Tem que ser fisiológico, muito melhor. Então, o remédio pode causar dependência tanto química como dependência psíquica. Sem falar que ainda pode fazer causar alterações. Sim, ainda, né? Todo remédio tem seus efeitos colaterais, né? Se você usa um outro remédio, nem sempre um remédio dá para usar com outro tipo de remédio, né? Já os remédios de ejaculação precoce, todos eles são de ação central. Então, você tem que ter uma indicação médica para usar, tem que ser na dose correta, porque algumas pessoas funcionam numa dosagem e outros em outra dosagem, pode dar alguns efeitos colaterais, alguns remédios você não pode usar junto com álcool, né? Então é preocupante a pessoa se automedicar. Existem casos até de pessoas que usaram e morreram, né? Sim, o Viagra, quando foi o primeiro que foi usado, teve muito caso de morte no Viagra e caso de cegueira também com o Viagra. Sim, teve relatos. Então precisa ter cuidado. Fique esperto, meu pai, fique esperto. É bom demais conversar com o doutor Aide de Lisboa para deixar você mais esperto. Os famosos machão que tá do lado de lá ligado na gente. Cuide de sua mulher, viu? Ela também precisa, viu? Vamos falar do que o doutor Aide também inaugurou agora recentemente, né? Na linguagem popular. Virou homem, viu? Agora o doutor Aide segurou agora na batuta, cumpriu a meta. Eu, desde pequeno, eu tenho aprendido que homem, para ser homem, ele tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Tô chegando lá. Mas o doutor Aide já chegou, né? Já teve filho, já plantou árvore, já tem livro escrito. E sábado passado aconteceu esse lançamento, né, Luana? Um detalhe importante é o doutor Aide, que não parece que tem esse meio século não, tem, Luana? Pois é, né? Que inclusive é o nome do seu livro, né, doutor Aide? Sim. Meio século de mim. Fala um pouco aí pra gente dessa sua veia também de escritor e poeta. Sim, eu sempre gostei de escrever desde a adolescência. Saí cedo para morar sozinho, para estudar, né, para ir em busca do sonho, né? E aí
escrita, né, a literatura, acabava sendo uma sustentação nisso, no momento de solidão e tal. E eu sempre escrevi algumas poesias, eu perdi, mas de um tempo para frente eu comecei juntando ela, consegui guardar algumas. E este ano eu fiz meio século, né, e fiquei pensando numa forma de fazer uma auto-homenagem ou de que as pessoas conhecessem mais a minha vida. Então, resolvi escolher algumas poesias, que são muitas que eu tenho, e reunir num livro chamado Meio Século de Mim, né? Que é um relato poético dessa minha história, da pessoa que saiu do interior, de uma família pobre, foi buscar os seus ideais, para mostrar que tudo é possível, desde que a pessoa tenha perseverança, acredite e batalhe por isso, nada vem de graça, né? E está um livro muito, muito bonito. No sábado agora teve um lançamento na Livraria Leitura, no Salvador Norte Shopping. Muita gente daqui, de Camaçari, muitos clientes, muitos amigos. Está à venda lá na Livraria Leitura e também pela internet, né, pelo Amazon. E uma coisa que eu achei interessante de seu livro é que ele não segue assim uma estrutura de quando tinha 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não é uma coisa, é aleatório, né? É aleatório. Eu misturei todas as poesias. Tem poesias que eu escrevi quando tinha 15 anos de idade, tem poesias que eu escrevi 2, 3 meses atrás, poesias que são de cunho religioso, outras poesias são mais sociais, né? Outras são românticas. É de acordo com a fase da vida, doutor Aíde? De acordo com o momento, né? O momento. O escritor, geralmente o poeta, ele não fala assim, eu vou sentar agora e vou escrever. A inspiração acontece, então já aconteceu, estar dormindo, acordar e escrever uma poesia. Tem um escrito que o nome é Madrugada, que é assim. Já aconteceu de estar no ônibus e vir à vontade e gravando aquela poesia, chegar em casa tem que ir para o papel, porque senão são momentos, né? E que aí vem essas inspirações. Né? E uma das coisas interessantes também é que assim, a diversidade é muito grande do livro de poesia do Dr. Aíde, mas uma vertente que eu gostei foi a questão da autoajuda, né? Que você também faz na poesia. Sim, o fato de ser médico, né? Ajuda a gente a entender um pouco as entrelinhas, né? Às vezes a pessoa vai ao médico falando de uma coisa, mas por trás tem outra coisa, né? E você tem que entender, às vezes, um pouco isso, às vezes um pouco de psicólogo. Então, nas minhas poesias, às vezes, tem essa questão da autoajuda, né? De incentivar a pessoa a ir para frente, de buscar seus ideais, né? De contornar as pedras que estão no meio do caminho, que aquelas pedras não sirvam de obstáculo, né? E às vezes vê um abismo, aquele abismo você pode simplesmente contemplar e achar bonito e não achar aquilo como um obstáculo para você seguir adiante, né? E no livro tem muito disso também. Maravilha, viu? Agora eu tô vendo aqui, doutor Aíde, que tem um cunho social também, né, nesse processo, que a venda desse livro, toda a renda da comercialização que for arrecadada vai ser revertida para uma creche da ABM, que é a B Metropolitana. Então, adquirindo o livro, claro, vai estar lendo, prestigiando 50 anos do doutor Aíde, mas também vai estar ajudando. Sim, sim. Como eu não tinha interesse comercial nesse livro, era um projeto pessoal, né? Eu sempre ajudei algumas ONGs, e tem 2 delas que eu sempre ajudei desde que era estudante. Uma delas chama-se Missão Pescadores, que é uma ONG que trata dos pescadores ribeirinhos lá na região de Camamu, aqui na Bahia, né? Perto de Valença, Camamu. São pessoas bem simples, que vivem da pesca e durante metade do ano eles não têm como pescar. Então, a gente tem um projeto social lá, há mais de 25 anos que eu ajudo eles. E tem um barquinho lá, que foi transformado em um ambulatório médico, né? Tem 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos. E os médicos voluntários vão lá fazer esse atendimento. E parte da renda vai para essa. E a outra é a Associação Beneficente Metropolitana, né? Que tem 3 creches, né? Uma no Imbuí, que atende as crianças do Bate-Facho, que é uma favela lá em Salvador, atrás do Extra, pessoas muito carentes, e mais 2 creches lá no interior, né? Uma em Boipeba e outra em Barcelos do Sul. Então, toda a renda desse livro vai estar direcionada para essas 2 entidades, né? Que maravilha, viu? Bom demais, velho. É gostoso, né? Quando a gente vê um processo desse e revestido para ajudar pessoas, né? Isso é bom demais, viu? Olha, a Cida tá dizendo que a entrevista hoje tá sensacional, viu? Ela tá acho que ele já respondeu isso, né?
porque é preciso ficar 48 horas sem sexo antes do exame de sangue para câncer de próstata. Ah, sim, isso eu não falei não. Falou não? Eu tá não falei não. Aqui, para fazer o exame de próstata chamado PSA, que é um exame de sangue, antígeno prostático específico, né? A próstata ele produz esse antígeno. A próstata é muito sensível e quando você tem sexo, ele produz um pouco mais desse antígeno. Então, para a pessoa fazer o exame de PSA, que é conhecido, é necessário alguns cuidados. Um deles é não ter sexo 2 a 3 dias antes de fazer o exame. Tem outros cuidados, né? Nenhuma atividade física extenuante, né? Nem pode andar de bicicleta, nem andar de moto, nem montar cavalo, que isso pode estimular a glândula da próstata. E aí dá um falso positivo. Você vê o exame alterado e, na verdade, foi apenas a falta de cuidado a coletar esse exame, entendeu? Pronto, tá dada aí a resposta já para nossa internauta que também tá ligadinha aqui na nossa programação. Doutor Aide, pra gente aqui tem sido maravilhoso esse bate-papo com o senhor. Passou rápido, 1 hora, viu? A gente aqui conversando. Por mim eu fico mais 2, 3. Foi rapidinho demais, o doutor Aide é solto, literalmente, conversa fácil, é aquilo que ele realmente gosta de fazer. Agora, doutor Aide, estão perguntando aqui onde é que o senhor atende. Sim, eu atendo aqui em Camaçari, na Santa Helena, na clínica chamada Climeto, na Praça dos 46, e atendo no CEONC, que é em cima ali da Policlínica, em frente ao Shopping do Chapéu, né? E tem a minha clínica em Lauro de Freitas, na Estrada do Coco, né? Chama Cura, é Clínica de Urologia Aeroporto, fica num aeroempresarial, lá em frente ao Hospital Aeroporto. Deu até certo, né? O nome Cura, né? Cura, hein? Clínica de Urologia. A alma e o corpo. Alma e corpo. Doutor Aide Lisboa. Bate-papo muito bom aqui, doutor Aide. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Show de bola, demais. Parabéns por essa nova fase sua. Já desde muito tempo que enveredou por essa questão das poesias ou... Sim, eu desde criança escrevi, né? Desde os 14, 15 anos de idade, né? Uma época até escrevia mais, hoje, sendo médico, é mais difícil, porque o tempo é mais curto, né? Mas, de repente, nessa nova fase agora, envelhecendo, de repente eu volto a escrever mais, né? Porque você vai largando um pouco a medicina, você vai cansando, não quer mais ter aquele ritmo extenuante de trabalho, de repente você começa a sobrar mais tempo para a fase criativa, né? Quem sabe se não sai aí o próximo livro, né, que não seja daqui a mais meio século. Meio né? século? Aí vai ser um século de vida. Aí vai pro Guinness Book. O segundo livro. Segundo livro. Vamos lá, Luana. Maravilha, viu? Doutora Aide, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Dar esclarecimentos tão importantes para as pessoas, né? De coisas básicas, desde higiene até problemas mais sérios como o câncer. Acredito que muita gente aí tirou muitas dúvidas hoje com a sua entrevista. E saber também que o urologista atende mulheres, né? Quando se trata do sistema urinário. Então, mulheres também podem se consultar com o doutor Aide. Muito obrigada. Parabéns pelo livro, pelo trabalho. Obrigado. Estou à disposição. Quantas vezes precisarem, estarei aqui. 1 minuto para o senhor aí para falar com os nossos internautas que estão amando aqui a sua entrevista, viu? Pronto, agradeço o convite, né? Vou falar aos homens, principalmente, que é a minha especialidade. Cuide do seu corpo, de você como um todo, né? Principalmente o câncer de próstata, ele quando atinge o homem, atinge na fase mais produtiva de sua vida, que é com os 40, 50 anos de idade, 60, quando a sua família depende de você e às vezes por um preconceito tão bobo, você deixa a sua família desamparada do provedor da casa. Então, cuide de sua vida para que você possa viver com qualidade de vida. É importante envelhecer, mas mais importante que envelhecer é envelhecer com saúde, cuidando do corpo para que possa envelhecer bem. Deixa de lado o preconceito, principalmente. Nós vamos ali, mais meio-dia, você tem Mais News, segunda edição, e hoje do esporte, né?
Ontem Também. eu vi você, ontem eu dei uma olhadinha lá, você dando umas tacadazinhas, né? Você o Bahia viu? acabou. Não deu pro Bahia, não deu pro Tomou Vitória. dois, não deu pra ninguém. Mas deu pra Marta. Vamos- Melhor jogadora do mundo pela Menina, 6ª vez. Só Bateu dá até ela. nos homens, né, rapaz? Até nos maravilhosa. homens. E ela passou uma temporada sem ganhar, não foi? Sem ganhar. Depois, Acho que 8 anos. 8 anos Agora sem conseguir, voltou voltou. novamente. É muito difícil isso acontecer, viu? Já com depois dos 30 anos de realmente- idade, Marta realmente é um fenômeno, viu? Literalmente. Meio-dia tem mais destaques com a menina Luana Veloso falando sobre esportes e muito mais notícias aqui pra você. Um beijo no coração, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Me queira bem, não lhe custa absolutamente nada.